Olá pessoal, faz algum tempo que não faço vídeo sobre política, mas não dá para ficar calado diante de tanta coisa errada que está acontecendo em nosso amado Brasil. Pessoal, esse é o Rob Correia, vai falar sobre os últimos 4 anos do governo Lula, né, os índices econômicos, também vai falar sobre segurança pública, mas no governo Lula realmente não tem o que discutir em termos de segurança, visto que ele apoia bandido, então a coisa é péssima, né? Olha as dívidas públicas, pessoal, olha aí. Déficit público do governo Dilma passa por Temer, governo Bolsonaro, pandemia, depois tem um superávit e volta a cair no governo Lula, olha aí, crescente. Olha aí, pessoal, esse é o gráfico mais importante, é o déficit nominal, aqui inclui juros. Aí vocês percebem, governo Dilma está lá no vermelho, Temer no vermelho melhora um pouco, pandemia piora, depois Bolsonaro consegue reduzir essa sangria, aí quando chega o governo Lula a coisa dispara. Olha aí a dívida pública sobre o PIB, começa no governo Dilma, vai subindo Temer, dá um pico na pandemia, depois reduz ainda no governo Bolsonaro, e agora no governo Lula volta a subir violentamente, não para mais. O governo brasileiro já arrecada muito em impostos, olha só, atingiu um recorde agora no governo Lula. Só a elevação de impostos no governo Lula, o país que mais cobra impostos. Índice de retorno de bem-estar da sociedade, dos 30 países que mais cobram impostos, o Rob Correia apresentou que o Brasil, é o 30º colocado, é o pior índice. Concluindo, pessoal. Qual que é a conclusão depois de tudo que a gente conversou aqui? Eu olho a história econômica recente do Brasil e eu percebo uma coisa. A gente nunca teve um governo que transformasse a economia de água para vinho. O Brasil não passou por nenhum milagre econômico igual aconteceu na Argentina com Milei, e também não teve nenhum milagre na segurança pública igual aconteceu em El Salvador com Bukele. Mas isso não significa que os governos do Brasil são iguais. Quando a gente compara estritamente os números, o governo Bolsonaro com o Paulo Guedes no comando da equipe econômica foi o que entregou os melhores resultados. O Temer, a gente precisa ser justo, ele pegou um país quebrado, um país em frangalhos, a maior crise econômica financeira da história moderna do Brasil. Em 120 anos a gente nunca teve uma porrada tão grande igual a gente levou naquela época da Dilma. Devido às circunstâncias, ele se saiu muito bem. Olha, após a apresentação do Bob Correia sobre o governo Lula e o nosso Brasil, vamos dar sequência ao vídeo. O povo deve amadurecer politicamente e não se deixar influenciar por essa mídia militante e buscar informações corretas onde elas estiverem. Hoje, infelizmente, nós temos em nosso país uma Corte Suprema que deixou de seguir a Constituição e passou a interpretá-la conforme as suas conveniências políticas, o que nunca deveria acontecer. As eleições se aproximam e muitos de nós não estão contentes com a possibilidade do pior ser eleito, como já ocorreu outras vezes. Nós não devemos pensar só em nós, e sim o que nós queremos para o Brasil, dos nossos filhos e netos. O futuro do Brasil depende de todos, gostem ou não gostem dos atuais candidatos à presidência da República. Eu mesmo gostaria que tivéssemos candidatos mais fortes o suficiente para derrotar esse partido das trevas que governou o país por quase 20 anos. Durante esses 20 anos acumularam vários escândalos. Escândalo dos bingos, escândalo do mensalão, do petrolão, das empreiteiras, dos correios e atualmente o escândalo do INSS, que foi blindado pelo pessoal do governo para não chegar no Lulinha. Quando o PT governa, os escândalos de corrupção aparecem, não tem como. Mesmo com todos esses escândalos de corrupção e as péssimas
administrações do dinheiro público, este governo, este presidente, por muito tempo, conseguiu enganar o povão e seduzir o povo em geral, inclusive os estudados, né? Gostaria de pedir, implorar até para os nossos amigos, pessoas que eu considero muito, que pretendem anular o voto no segundo turno ou coisa parecida, ou deixar de votar, que não façam isso. Nós não podemos permitir que o pior prospere, que o Brasil não aguenta mais se tiver mais 4 anos de PT. Nós temos que pensar nisso. Então vou pedir a esses amigos e considerados e pessoas até mais próximas que não façam isso. Ainda há tempo de refletir. Júlia, Dr. Sidney, Jadir, como disse o Papa Leão XIII, por omissão dos bons, os maus prosperam. Não deixem isso acontecer. O voto contrário ao Lula não deve ser uma opção, deve ser um dever, não por esse ou aquele, mas pelas pessoas que vocês amam. Desculpem os desabafos. Quem gostou do vídeo, deixe um like. Quem não gostou, um dislike. Se puder, compartilhem. Se inscrevam no canal. Façam seus comentários. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E tchau, tchau, pessoal.